Hoje em destaque a entrevista ao Roda Viva da TV Cultura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em que ele negou e que tem atuação política à frente da instituição e disse ser contra o aumento da meta de inflação, assunto que deve ser discutido nesta semana. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Vamos ouvir então um trechinho da fala do presidente do Banco Central ontem à TV Cultura. Em nenhum momento a gente defendeu simplesmente aumentar a meta no sentido de ganhar flexibilidade, mesmo porque não é nossa crença. A gente acredita que se a gente faça uma mudança de meta no sentido de ganhar mais flexibilidade, o efeito prático vai ser perder flexibilidade. Se você aumenta a meta num momento como esse, onde a meta está um pouco desancorada, o que vai acontecer é o seguinte: os economistas e os analistas vão projetar uma meta que é igual à nova meta, mas como a meta foi aumentada em um momento onde você não está atingindo a meta, ela vai pedir um prêmio de risco maior ainda. Enquanto isso, o PT continua no ataque. Queria que você falasse um pouquinho dessa fala do presidente do Banco Central. Exatamente, Carol. É preciso separar essa entrevista do ponto de vista técnico e do ponto de vista político. Tecnicamente, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, não cedeu em absolutamente nada. Ele defendeu a política de juros, a taxa Selic, que hoje está em 13,75%, apesar de o Lula falar 13,5% de vez em quando errado. E ele, como a gente acabou de ouvir, defendeu a meta de inflação. Ele chegou a dizer ali: o Banco Central quer fazer o melhor possível, ter os juros mais baixos possível, ter o crescimento mais sustentável possível, mas a gente entende que é muito importante preservar esse ganho da inflação sob controle, né? Lembrando, claro, que sou eu falando agora, que a política de juros é justamente um mecanismo, né, para você conter a inflação, contendo o consumo. E ele falou, como a gente ouviu, que, na verdade, a mudança da meta, se ela for aumentada em um momento como esse, os analistas vão acabar recalibrando as suas projeções a essa nova meta. Isso aumentaria o quadro de desancoragem das expectativas e seriam ainda mais altas as projeções de inflação, provocando um efeito contrário àquele que o governo busca. Ou seja, está defendendo aquilo que ele está fazendo e em decisões colegiadas, como ele frisou também, né? Dizendo até que se ele saísse, continuaria a mesma coisa, porque as decisões não são tomadas unicamente por ele dentro do Banco Central. O ponto principal na parte técnica é que ele disse que a melhor forma de viabilizar essa queda dos juros, que é o que o governo Lula diz querer, né, é o governo deixar claro para os agentes econômicos a política fiscal e os novos mecanismos que vão ser utilizados para equilibrar as contas públicas e reduzir o endividamento público no longo prazo. O governo Lula ficou de apresentar nos próximos meses o novo arcabouço fiscal, quer dizer, qual é a regra fiscal que vai substituir o teto de gastos, que foi arrombado no governo Bolsonaro e agora nessa transição também, com a aprovação da PEC, era um teto que dava limites aos interesses políticos, que nunca são os de cortar os privilégios, queriam afrouxar, como fizeram, e eu já comentei aqui na coluna, com a legislação penal, com a lei de improbidade administrativa, querem fazer agora com a lei das estatais também, sempre que tem um limite ali para os interesses políticos, esse limite acaba sendo afrouxado. Então, cabe ao governo apresentar isso, cabe ao governo sinalizar com responsabilidade fiscal, com ajuste fiscal, com reformas, e isso foi colocado por ele. Então, repito, defendeu os juros da maneira que está, defendeu a meta de inflação da maneira que está, apontou qual é o dever de casa que o governo Lula não está fazendo, quer dizer, que precisa fazer, em vez de ficar cobrando que o remédio contra a inflação seja aplicado de uma maneira diferente, né, enquanto, repito, não faz a sua parte para conter a inflação. Então, nesses quesitos, ele não cedeu em absolutamente nada. É claro, assim, que ele não tem uma super habilidade política, embora já tenha um lastro na atividade política. Então, tinha uma certa tensão nele durante a entrevista.
E ele poderia ter sido muito mais firme. Agora eu passo, portanto, para o aspecto político, porque ele tem mandato, o Banco Central tem autonomia, faltam 2 anos ainda no cargo, né? Esse mandato não coincidente com o presidencial, portanto, vai até 2024. Ninguém pode demitir o Campos Neto, até o Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, já disseram que não vão mudar essa questão da independência do BC. E ele vem sendo, Campos Neto, alvo desses ataques do Lula, dos petistas, das linhas auxiliares do partido. Então, assim, se você entra muito fraco nesse debate, se você se curva, se você abaixa demais a cabeça, você pode acabar perdendo a narrativa, que é algo muito importante para o Lula, é algo muito importante para o PT, que quer esse inimigo político. Então, assim, no aspecto político, ele se mostrou um tanto acuado, mas não é algo assim tão grave, porque é uma posição realmente complicada a dele. Se ele força um pouco, se ele soa firme, eu não digo firme, porque firme eu acho uma coisa boa, né? Mas se ele soa agressivo demais, ele pode acabar elevando a temperatura. Então não tem muito sentido querer que a temperatura se eleve. Mas, repito, ele poderia ter sido mais firme de uma maneira clara. Porque o PT quer um inimigo, ele quer manter esse nós contra ele, ele quer ter alguém para colocar a culpa caso haja um agravamento da situação econômica. E você tem uma ala que é mais próxima do Campos Neto, que é a ala do Fernando Haddad e da Simone Tebet dentro do governo, dentro do partido, né, embora a Tebet não seja do PT. E com essa ala, o Campos Neto vem conversando. Então ele disse, vou fazer o que estiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo. Nesse ponto eu acho que ele erra. Não tem nada que dizer algo assim. Aproximar o Banco Central do governo. O Banco Central é independente. O Banco Central tem autonomia. O Banco Central não precisa se aproximar do governo. Eu entendo que ele quis se mostrar à disposição para conversar e mostrou que tem conversado com Haddad e com a Tebet. Mas, repito, você tem uma ala do PT, que é a ala da Gleisi Hoffmann, a ala do Aloysio Mercadante, para quem só serve, e do Lula, para quem só serve a subserviência total. É uma ala que quer ter o controle absoluto das instituições. Então, acho que ele errou com essa declaração. Mas ele se mostrou ali absolutamente disponível para conversar. Em relação à proximidade com os bolsonaristas, ele falou o que eu tinha falado aqui na coluna na semana passada, que ele subiu os juros no ano eleitoral. Os juros passaram de 2% para 13,75% ainda no governo Bolsonaro, prejudicando o então presidente. Essa taxa final de 13,75%, quando bateu ali em cima, é a mesma taxa que está agora. Quer dizer, não houve assim, o Banco Central aumentou os juros no governo Lula em relação ao que era no governo Bolsonaro, só para prejudicar o PT, porque o Campos Neto é bolsonarista. Não é isso que aconteceu, porque a gente vê os ataques petistas e quem não está muito ligado na ordem cronológica pode ficar pensando isso. Mas não é, a taxa de juros está igual a que chegou a ser no governo Bolsonaro. Ele foi questionado também sobre ter ido votar de verde e amarelo. Eu considero um erro político, obviamente. Ele é presidente de uma instituição que tem autonomia, que tem independência. Ele não deve sinalizar com nada que faça parecer que ele tem algum lado político eleitoral. Ele desconversou e enfatizou o ponto em que ele acerta, que é de que não houve uma interferência na sua atuação técnica, justamente porque o patamar da taxa de juros no governo Bolsonaro e inclusive o aumento no ano eleitoral mostram que não houve uma concessão, uma complacência com o governo que estava arrombando o teto de gastos, com a PEC dos precatórios, com a PEC do kamikaze, né, que foi a PEC dos benefícios, né, como eles chamavam, com um nome mais pomposo. Então, assim, o Campos Neto se equilibrou. Não cedeu na parte técnica, mas estendeu a mão ali um pouco demais para o governo. Vamos ver o que vai sair disso.
Ô Felipe, em teoria, né, a gente observa que essa reunião do Conselho Monetário Nacional, o governo teria 2 votos, Fernando Haddad e Simone Tebet, mas o que você diz do voto de Simone Tebet, considerando as posições dela, para que lado ela pode ir? Sem querer te pedir para fazer previsões, não é isso, mas o que esperar? Olha, a Simone Tebet deu uma declaração ontem muito sutil sobre a reforma tributária, dizendo que era a única forma. Agora me escapou um pouco a expressão que ela usou. Mas quando ela se referiu à única, ela É a estava bala de dizendo justamente prata que ela falou. Ela falou que era a bala de prata. isso, única bala de prata, exatamente. Única bala de prata do governo Lula. Quer dizer, para o governo Lula melhorar o ambiente econômico no Brasil, ele precisa fazer reforma tributária, não tem que baixar os juros na canetada, na marretada, porque foi isso que fez o governo Dilma Rousseff, com todas as consequências desastrosas que a gente viu. E é o contrário do que fez o governo Temer, com todas as consequências positivas. Quer dizer, um governo que fez reformas, né, trabalhistas, deixou engatilhada ali a reforma da Previdência, que tinha teto de gastos, e que atuou, portanto, para conter a inflação, o que leva os juros a baixar. O governo Dilma quis baixar na marretada e o efeito foi contrário. Então, assim, a Simone Tebet é uma ala, né, muito pequenininha, né, que talvez envolva o Haddad, que faz um pouco o jogo duplo, porque o Haddad é o Lula, ele está no cargo por causa disso, ele está no cargo para justamente ser subserviente, mesmo quando tecnicamente ele acha o contrário. Ele não vai bater de frente com o Lula, ele pode fazer ali alguma pressão interna e tal, mas não vai combater publicamente a narrativa do partido. Então a Simone Tebet é alguém que está tentando trazer o PT um pouco mais para a realidade, um pouco mais para o pragmatismo técnico, enquanto o PT está preocupado com narrativa, está preocupado com a popularidade do Lula, está preocupado de não conseguir fazer deveres de casa, porque nem tem convicção a respeito desses deveres. Pelo PT se aumenta a dívida, se gasta o quanto se quiser, né? E depois a culpa é dos outros, né? Então a Tebet, ela tem uma posição mais alinhada ao Campos Neto. Agora, ela também não vai ficar expondo isso, né, assim tão explicitamente. Então a gente tem que ver pelas declarações mais sutis que ela dá. Seria ótimo que o governo estivesse empenhado, repito, em estabelecer a nova regra fiscal, fazer a reforma tributária dos impostos sobre consumo prometida agora para o primeiro semestre, já antecipar o que puder para a segunda parte da reforma dos impostos sobre renda, né, que são debates um tanto mais acalorados, começar a pensar numa reforma administrativa, tudo que está um pouquinho fora do que o PT vem fazendo. O Haddad se equilibra numa corda bamba, mas está mais para o lado do PT. A Tebet se equilibra numa corda bamba, está mais para o lado de uma agenda técnica, que é o lado do Campos Neto. E o Campos Neto se equilibra numa corda bamba em meio a esses ataques que ele sofre, mas sem ceder tecnicamente. Acaba dando umas escorregadas, fazendo assim acenos demais, mas é o clima complicado que se instalou no Brasil.